Boa noite. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Desde já quero dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta noite. Confesso que fiquei um pouco surpreso quando recebi o convite do nosso pastor para poder estar aqui nesta noite compartilhando um pouco do que Deus fez na minha vida, do milagre que Deus fez na minha vida. Mas como já estou acostumado a viver uma vida de desafios, aceitei mais esse, de estar aqui nesta noite. Confesso que é um pouco difícil, mas nós sabemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então eu quero começar fazendo uma oração. Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua soberania, Pai, da Tua grandeza. Queremos, Pai, nos humilhar diante de Ti, Pai, dizer que nós somos, Senhor Deus, pecador, falhos, mas o Teu sangue, Ele nos purifica de todo pecado, Deus. Que o Senhor possa estar nos revestindo, Deus, nessa noite com a Tua armadura. Que o Senhor venha, Pai, estar nos ungindo, Pai, ungindo a minha voz, para que eu venha, Senhor Deus, falar aquilo, não aquilo que eu queira falar, mas assim aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, que eu passe, que eu venha transmitir através desse testemunho, dessa palavra, Deus. Nos dá discernimento e nos direciona, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém? Quero começar compartilhando uma palavra com os irmãos que está no livro de Salmos 37, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Essa palavra eu peguei para mim desde quando, do início do milagre que Deus fez na minha vida. Mas lá na frente, no meio do testemunho, vocês vão entender o porquê dessa palavra e o porquê desse versículo. Eu escrevi o testemunho. Eu vou estar lendo um pouco e vou parar para poder enfatizar alguns tópicos que eu achar que seja mais importantes. Então, você que está aí nos assistindo, você que está nos assistindo e não estiver entendendo ou quiser perguntar alguma coisa ou não estiver me ouvindo direito, o irmão Ronald vai estar ali no computador e você pode fazer a pergunta ou comentar pelo Face da igreja que ele vai estar me passando. Então vamos lá, vamos começar. Eu cresci na igreja, na igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro do Expedito. Eu e minha mãe morávamos lá, éramos do município de Cariacica, e eu frequentei essa igreja por muito tempo lá. E aos 12 anos eu me batizei lá na igreja do Evangelho Quadrangular e cresci lá. Continuei a minha caminhada lá durante mais ou menos 2 a 3 anos, eu acho. Que com 15 anos foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. E ali eu comecei a me envolver com más companhias, com influências erradas, e acabei indo para o mundo das drogas. Comecei a me envolver com o tráfico. E eu fiquei nessa vida mais ou menos
uns 2 anos, que com 16 eu comecei a já me envolver com algumas coisas mais pesadas, que foi quando eu tive que, em determinado momento, não conseguir ficar mais no bairro que eu morava, por ter me envolvido demais com o tráfico, e eles já estavam querendo me matar. Então eu já estava muito envolvido com isso. E um determinado dia, quando eu fiquei sabendo da notícia que eles já estavam à minha procura por eu ter me envolvido com o tráfico lá demais e com essas más companhias, e quando eu fiquei sabendo que eles estavam procurando para poder me matar, eu rapidamente liguei para minha mãe no serviço e falei para minha mãe, eles estão querendo me matar aqui, eu não posso mais ficar aqui. E histórico de droga lá, e eu conversei com minha mãe, ela mandou eu ir até o serviço dela. Ela trabalhava no bairro do Paratuíra, ali em Vitória, e eu cheguei lá e conversando com ela, eu falei, mãe, eu quero sair dessa vida. Eu quero sair dessa vida, eu quero parar de usar droga, eu quero ter uma mudança de vida. Isso com 16 anos. E aí, ela, conversando comigo, ela me deu uma opção, que naquele momento de correria, que era a única opção que, na verdade, se eu quisesse ficar vivo, eu teria, que era ir para uma clínica, não só para fugir, mas para poder me tratar. E quando eu tive que ir para essa clínica, teria que ser imediatamente. Eu não já podia voltar mais em casa, desde quando eu estava lá com ela, lá no serviço dela. E então ela falou, como você não pode voltar para casa, daqui mesmo eu vou te levar para a casa de uma amiga minha, você vai ficar lá, eu vou em casa, vou fazer a sua mala e vou ao seu encontro lá. E foi o que ela fez, ela me deixou lá e fui para casa para poder fazer a mala para poder me levar para a clínica. Só que o processo em arrumar uma clínica demorou, no entanto, 1 semana, que foi quando eu fiquei lá na casa dessa amiga dela. E quando ela me colocou, conseguiu essa clínica, que foi me buscar e me colocou lá, eu fiquei nessa clínica durante 9 meses. Fiquei lá nessa clínica durante 9 meses, me tratando, me desintoxicando. E com 9 meses eu saí, completei o processo todo, saí dessa clínica. E como eu já não podia voltar mais para onde a gente morava, quando eu liguei para ela que eu iria sair nesse dia, foi que ela contou para mim que já tinha mudado o bairro de Jardim Marilândia, porque minha tia já morava aqui há algum tempo, e que ela, como eu não podia voltar para lá, mas ela queria me tirar de lá, ela alugou uma casa aqui em Jardim Marilândia. E foi quando eu vim para cá, mais ou menos no ano 2000, mais ou menos isso, ano 2000. Então, quando eu vim para cá, saí da clínica, eu fiquei um tempo na igreja ainda. Quando eu saí de lá da clínica, porque a clínica é uma clínica de uma igreja, e lá a gente sempre ia para o culto e tal, eu me reconciliei. E quando eu saí de lá e vim morar aqui, minha mãe já estava morando aqui, e ela sempre foi da quadrangular, e ela procurou a quadrangular de Vila Garrido, que é um bairro próximo aqui, né? Todos conhecem.
e nós começamos a frequentar lá. E quando nós começamos a frequentar lá, eu não tinha voltado a estudar ainda, né? Eu iria voltar a estudar no próximo ano, em 2001. E quando eu comecei a estudar já no ano 2001, que foi quando eu comecei a, de novo, me influenciar com amigos errados, mas mesmo assim ainda com receio, mas indo na igreja, mas continuei me envolvendo com esses amigos. E me envolvendo com essas amizades, eu acabei voltando a usar droga de novo, e uma coisa vai sempre chamando a outra. Comecei a me envolver no tráfico de novo, já morando aqui em Jardim Marilândia. E aí eu fiquei nesse processo de droga, tráfico e baile funk, porque tinha o baile do Cobelândia aqui, que era muito perto, e nessa época tinha uma rivalidade muito grande entre brigas de galeras, gangues, rivais de um bairro com o outro, e eu acabei me envolvendo com os amigos, indo para baile, andando no meio dessas galeras, e às vezes eu estava no meio de uns, às vezes eu estava no meio de outros, e nessas confusões de andando com esses maus elementos, eu acabei criando rixas e rivalidades dentro do próprio bairro, trocando tiro com gangues rivais, e eu fiquei muito marcado com isso aqui. E já tinha acontecido várias coisas e Deus tinha me livrado, e uma semana antes de eu tomar o tiro, como é que eu vou te falar que Deus me avisou? Deus ele não vou dizer que mostrou, mas ele fez, sabe aquela intuição de mãe, que a mãe sempre fala? E minha mãe me abraçou chorando, do nada, e minha mãe não era de fazer isso, e falou comigo: Léo, não vai para o baile mais, para de se envolver com esses amigos, você vai acabar morrendo. E eu não dei muito assunto assim para minha mãe. Mãe, você está me gorando. Eu falava muito isso. E aí fui nesse dia pro baile. E quando eu cheguei lá no baile, eu me deparei com uma situação já meio estranha, e vi que eles estavam me procurando, e as pessoas que antes da entrada pro baile, eu já vi uma movimentação diferente, vi que eles estavam me procurando, só que eles não me conheciam. E eu estava com um amigo, e nesse dia, o meu amigo estava com uma camisa e um boné igual ao meu. E nós entramos para dentro do baile, começamos a beber e usar droga. E lá nesse processo, eu esqueci do que eu tinha visto lá fora, que eles estavam atrás de mim, e nem me preocupei, e continuei, como é que eu vou dizer na linguagem de antigamente, zoando o baile, né? E fiquei com esse amigo, só que e esse amigo meu era lá do Rio Marinho, e uns próprios pessoas, não vou dizer daqui, mas de lá, não sei, estavam querendo pegar ele, eu não sabia, e nós ficamos bebendo a noite toda, e quando nós saímos 4 horas da manhã do baile, eu e ele
foi quando os caras chegaram para poder pegar ele e o que aconteceu? Quando tem um ditado que minha avó gostava de falar muito para mim, que quem mistura com porco, farelo come. E não deu tempo nem de eu perceber que eles chegaram para pegar ele, porque ele mesmo não me avisou nada e saiu correndo. E quando eu olho e vejo ele correndo, eu parei porque eu não conheci ninguém e falei, eu não devo nada. Quando ele começou a correr, começaram a atirar nele e de repente eu senti um estrondo muito forte no ouvido e eu estava descosta. E quando eu passei a mão no pescoço, que eu vi o sangue, minhas pernas automaticamente na hora travaram e eu caí. E quando eu caí, eu caí de frente, estava chovendo, e eu caí de frente numa poça de lama, de rosto na poça de lama. E foi quando eles balearam também um outro rapaz, que também não tinha nada a ver com a confusão, e eles, rapidamente, todo mundo começou aquela movimentação e tal, o Léo tomou um tiro, e me tiraram da poça de lama, e ali na curva do SESI tinha um orelhão, e eles me puxaram e me colocaram descosta nesse orelhão. E como eu tomei o tiro no pescoço, eu tive uma hemorragia interna e eu estava perdendo muito sangue pela boca. E aí foi quando a polícia chegou, para poder, rapidamente chegou para socorrer, porque como o outro rapaz tinha sido baleado, veio 2 viaturas e eu lembro que eles não me deixaram, colocar eu no banco de trás da viatura. E se eu quisesse, se eles quisessem, o pessoal quisesse que me socorresse, que alguém se disponibilizasse em colocar eu no porta-malas da viatura. E como ninguém queria colocar eu no porta-malas da viatura, tinha um rapaz que era muito meu amigo, hoje o irmão dele é o meu melhor amigo, que é o presbítero Marcos, o finado Marconi, e ele foi o único que se disponibilizou de me pegar no colo sozinho e colocar dentro do porta-malas da viatura. E quando ele colocou no porta-malas da viatura, que eles já tinham socorrido o outro rapaz, eles fecharam o porta-malas meio que não por completo e foram. Mas na época a rua do Cabelão tinha muito buraco, e quando a viatura passou no buraco, o porta-malas abriu e minha mão caiu para o lado de fora. E esse rapaz, o Marconi, foi lá e, correndo ainda, colocou meu braço para dentro e fechou a tampa do porta-malas, e foi quando eles foram me socorrer. E quando ele fechou o porta-malas, e eu estava ainda consciente, lúcido do que estava acontecendo. Aí, foi ali, nesse momento, que começou o milagre de Deus na minha vida. Nesse momento, eu pude sentir, como é que eu vou dizer, me expressar? Tipo como se fosse entre uma guerra entre os anjos e os demônios pela minha alma. Porque eu pude ver que começou uma batalha muito grande, que eu comecei a passar um filme na minha cabeça, eu dentro do porta-mala, quando eu via uns focos de imagem, lembrava da minha família, da minha mãe,
das oportunidades que Deus tinha me dado, que eu não tinha sabido agarrar. E eu comecei a pedir perdão a Deus e pedir a Deus que salvasse a minha alma. Foi quando eles estavam dando voltas com a viatura por dentro do bairro e eu escutei eles falar: vamos dar voltas para dar tempo dele morrer, porque quando nós chegarmos lá no hospital, a gente vai levar ele para o São Lucas, quando nós chegarmos lá não vai dar tempo, ele já vai estar morto, é mais um vagabundinho mesmo, vamos deixar morrer. E eu dentro do porta-mala eu estava fazendo essa oração, pedindo perdão a Deus para que Deus salvasse a minha alma, que Deus não deixasse eu morrer sem salvação. Eu comecei a pedir perdão a Deus e Deus começou a ouvir a minha oração. E nisso que eu estava orando que Deus, orando em pensamento de que Deus ouve a minha oração, quando estava mais ou menos ali perto da Lindenberg, chega uma outra viatura que estava com outro rapaz, e essa viatura fala com a viatura que eu estava, que iria levar o outro rapaz para o hospital evangélico. E como eu estava perdendo, eu estava com a hemorragia interna, estava perdendo muito sangue, o primeiro socorro seria feito lá no hospital evangélico. E quando eles levaram lá para o hospital evangélico, teria que ser feito um procedimento de colocar um atráqueo em mim, que não sei se vocês conseguem ver daqui, eu tenho esse buraco no pescoço, na garganta, porque eu tive que fazer essa traqueostomia para poder o sangue sair para fora, porque o sangue não estava deixando eu respirar e ali eu já estava morrendo. Mas quando o médico abriu esse buraco, sem anestesia, sem nada, e o sangue começou a jorrar para fora, foi aí que eu consegui voltar a respirar e eles conseguiram me colocar na ambulância para poder me transferir para o hospital São Lucas. E Deus, ele é perfeito em tudo. E que quando eu chego lá no hospital São Lucas, não tinha vaga no CTI, eu precisava ir rápido para o CTI, e eu lembro que eu tive que ficar, não tinha maca, porque a maca que eu estava já tinha que voltar para a ambulância para socorrer outra pessoa, e eles forraram um papelão no corredor de São Lucas e me colocaram deitado no papelão no corredor. E nisso eu fiquei ali mais ou menos deitado, como eu já tinha feito esse procedimento da traqueostomia, o sangue que estava impedindo de eu respirar tinha saído, não vou dizer quase que todo, mas um tanto que desse para me voltar a respirar. Eu fiquei mais ou menos 1 hora deitado nesse papelão no corredor do São Lucas, que quando minha mãe chegou com a minha tia, eu estava deitado no corredor, que nisso, quando minha mãe chegou, eu ainda virei e tentei conversar com ela, só que eu já não conseguia falar mais por causa da traqueostomia, do buraco no pescoço. E então, rapidamente, quando minha mãe chegou e começou a passar mal e tal, mas aí rapidamente eles levaram ela para uma sala, e quando logo em seguida já foram me buscar para... Eu lembro que até eu ainda estava consciente, eles me levaram para uma sala, eu não sei se ele era um necrotério, mas que tinha uma pedra de mármore muito grande. E eles me colocaram nessa pedra de mármore, cortaram a camisa, cortaram a calça,
tiraram o relógio e o brinco, que eu me lembro, acho que eu estava. E foi aí que eles começaram a me dar um banho de água gelada para poder limpar os ferimentos, para poder subir comigo para o CTI, que tinha aberto uma vaga, e tinha que ser rápido essa transferência, porque eu poderia pegar alguma bactéria e não dá tempo de fazer nada. E que quando eu tomei esse banho lá, ali eu já não comecei a já desfalecer um pouco, e quando eu entrei para o CTI, eu já tive que ser em coma, tive que ser, se eu não me engano, é um sedativo que eles dão, que é um coma induzido. É um coma induzido que eles te induzem ao coma. E depois que eu fui induzido a esse coma, eu tive uma parada cardiorrespiratória, meus rins pararam, e isso foi no dia 29 de dezembro de 2001, que foi quando, na manhã, que eu tomei o tiro. No dia 20, do dia 29 para o dia 30, porque no dia 29 sempre eles falavam que caía, sempre eles falavam que era o último baile do ano que fazia no Cobilândia, e foi quando aconteceu. E isso já era na madrugada do dia 30. Então, e aí foi quando eu tive essa parada cardiorrespiratória e meus rins já pararam. E já no outro dia, minha mãe veio para casa, que ela só podia visitar depois que eu tivesse estabilizado, no outro dia. E no dia 31, quando ela chegou lá para poder me visitar, foi quando ela recebeu a notícia dizendo que se ela era evangélica, se ela tinha fé, que era para ela orar, porque eu não iria aguentar, eu não iria sobreviver. E lembro que no sábado foi quando ela estava vindo para cá, indo para o hospital me visitar, ela passou aqui na porta da igreja. E quando ela passou aqui na porta da igreja, que ela passou aqui na porta da igreja, estava tendo uma campanha de oração com a missionária Joelma e alguns obreiros aqui na igreja. E foi quando minha mãe passou aqui na porta da igreja, a missionária Joelma chamou ela, que ela já era muito conhecida e tal, da família, desde quando a gente mudou para cá, que minha tia morava do lado da casa dela. E foi quando a missionária chamou ela para perguntar aí como é que está o menino e tal. Ela, Joel, meu nome, me ligaram do hospital, eu estou indo para lá, ele não passa de hoje. E aí minha mãe já começou a chorar com ela, e foi quando ela falou, irmã, a senhora entra, os obreiros estão aqui, a gente vai começar uma campanha de oração, nós vamos orar agora por ele. E que quando eles começaram a orar aqui, o anjo do Senhor já começou a me visitar naquele hospital. E o milagre de Deus já começou a acontecer. Quando eles oraram aqui, falou, irmão, a senhora vai, que Deus vai entrar com a providência. E minha mãe foi e tal, e eles começaram a fazer os procedimentos, que aí foi quando minha mãe ficou sabendo que a bala ela tinha atravessado a medula e tinha criado
um buraco muito grande que é chamado de fístula. Essa fístula ela ficou muito grande entre o esôfago e a laringe. E com esse buraco muito grande, eu poderia sobreviver e não falar mais, nunca mais, ou eu ficar vegetando em cima da cama, de qualquer forma. Mas aí foi quando essa igreja me abraçou, porque essa igreja sempre foi uma igreja de oração, e quando essa igreja ela é acostumada a abraçar as causas impossíveis, e a igreja com o pastor Jorge na época e os obreiros abraçaram a minha causa e a igreja pagou para poder orar por mim. E a igreja, nessa campanha de oração, eu fui melhorando aos poucos. E eu lembro que eu estava em dieta zero e eu só comia pela sonda no nariz, e eu fui melhorando, mas às vezes eu queria beber água, eu queria comer, e um certo dia minha mãe tentou colocar um pouquinho de água na minha boca, e como essa fístula estava muito grande entre a laringe e o esôfago, tudo que eu bebia caía direto no meu pulmão, e foi quando eu voltei a piorar de novo. Mas a igreja orando em campanha de oração pela minha vida, com mais ou menos 2 semanas, eu comecei a melhorar, comecei a abrir o olho, e meus rins começou a funcionar, porque o rim sem água ele para mesmo, ele começou a voltar a funcionar aos poucos. E eu lembro que toda vez que a mãe chegava no CTI, eu estava com colete cervical e estava já com a traqueostomia e respirando pelo aparelho, e eu não falava por causa da fístula e por causa da traqueostomia do aparelho, e eu ficava mexendo os lábios pedindo água, e ela conseguia ler, e o médico falava que eu não podia tomar água em hipótese nenhuma. A única coisa que ela poderia fazer era molhar um algodão e passar nos meus lábios. E nesse processo eu não estava mexendo os braços, e a igreja, na campanha de oração, com 2 semanas que a igreja estava orando por mim, eu comecei a mexer os braços. Comecei a mexer os braços e fui me restabelecendo aos poucos, e o milagre foi continuando, se manifestando na minha vida. E os médicos, sem entender que os médicos tinham me dado 24 horas de vida, sem entender como eu estava melhorando, e como que eu, com aquela fístula muito grande e com a medula interrompida entre a minha lesão, ela é chamada de T1 e T4. Ela é no final da cervical e no começo do tórax. E ela é uma lesão muito alta. Para todo mundo, pelos médicos e fisioterapeutas, hoje eu teria que ser um tetraplégico. Eu não deveria mover os braços, porque por a minha lesão ser muito alta. Então foi aí que Deus já começou a se manifestar através do meu milagre, de eu ter condições de começar a mexer um dos braços. E eu lembro que eles começaram a ficar perplexos com o que estava acontecendo, com o milagre de Deus mesmo. E
E minha mãe falava sempre, tem uma igreja no meu bairro que está orando por ele. Tem uma igreja que está em campanha de oração por ele. E foi aí que Deus foi se manifestando tremendamente na minha vida. Então, depois desse processo todo, que eu conseguia começar a mexer o braço, a melhorar, a me restabelecer, veio mais uma pancada forte, que os médicos queriam, de qualquer jeito, de tirar a bala de mim. Mas só que como aonde que a bala está alojada, a operação seria uma operação de risco muito alto. E eu poderia, nessa operação, realmente perder os movimentos do braço mesmo, porque a bala, como ela entrou e atravessou a medula, ela parou aqui nesse osso, aqui do ombro, aqui do peito aqui. E aqui atrás desse osso, você tem um nervo, que eu não lembro agora o nome desse nervo, que ele é responsável pela movimentação dos braços. E se na hora que eles estivessem fazendo essa operação, eles cortassem ou, sei lá, não sei como vou te dizer, mas encostassem no nervo, meus braços não poderiam mexer nunca mais. E foi aí que eles chamaram a minha mãe, pediram autorização para que eles pudessem, minha mãe autorizava, aí eles faziam essa cirurgia ou não. E a minha mãe, conversando com os médicos e pedindo orientação a Deus, se tinha necessidade de eles fazerem essa operação. E eles fizeram alguns exames e falaram, ele pode conviver com essa bala, mas de em um ano ele vai ter que fazer exames para poder ver se a bala está andando, porque se a bala está atrás desse osso do pescoço, essa bala pode andar para o peito e do peito ir para o coração. Então isso pode ser um risco, mas ele pode conviver com essa bala. Aí quando começou esse processo e eles fizeram alguns exames e falaram, nós não vamos fazer essa operação e vamos continuar a dar medicação a ele e vamos estabilizar. E com a oração da igreja eu fui melhorando e fui transferido para a enfermaria do Hospital São Lucas. E quando eu fui, no dia que eu fui transferido para a enfermaria, a minha mãe não estava lá. E quando a minha mãe, eu cheguei lá nessa enfermaria, tal, já na cama, que eles não me trocaram de cama, só tiraram os aparelhos. E eu fui para a enfermaria, e quando eu cheguei na enfermaria, eu vi uma cadeira de roda, mas não entendi muito, né, sobre isso. E no outro dia, quando a minha mãe chegou, ela viu a cadeira, mas não falou nada comigo. E eu lembro algo que eu comecei a questionar com ela. Mãe, eu já melhorei. Por que eu não estou sentindo as minhas pernas? E eu lembro que a lágrima escorreu do rosto dela e ela, calma meu filho, amanhã pode melhorar mais ainda, a igreja continua orando por você e você pode melhorar de uma hora para outra, sua perna começar a mexer. E foi passando uma semana, 2 semanas, com 3 semanas que eu estava na enfermaria, eu comecei a falar com ela, mãe,
Aí eu falei, mãe, por que eu não estou sentindo as pernas? Aí ela falou comigo, meu filho, eu tenho que conversar com você. Eu falei, mãe, pode falar comigo. E aí eu já estava falando, né? Já estava falando bem pouco, porque quando eles tiram o respirador e a traqueostomia, eles colocam uma tráqueo ainda de alumínio, com uma fita para poder segurar. E que te dá, quando você quer falar, você aperta ela e você fala meio que fanho, mas você consegue falar. E eu estava com essa tráqueo de alumínio. Foi quando eu comecei a conversar com ela. Eu falei, não, mas a senhora pode falar o que está acontecendo para mim, mas a verdade. Ela, meu filho, você tomou um tiro na cervical, a bala atravessou a sua medula e você vai ter que ficar por um tempo numa cadeira de roda, mas você pode fazer fisioterapia e voltar a andar. E eu lembro que foi um baque muito grande, mas no hospital, por eu estar passando por aquela situação difícil, eu não quis, não deu tempo de eu assimilar tudo e me abater tão rápido. Mas quando eu tive a alta, que vim para casa, eu demorei mais ou menos um mês para poder sentar na cadeira pela primeira vez. E quando eu sentei na cadeira a primeira vez, eu comecei a passar mal, porque como eu não tinha me adaptado ainda, e aí por a lesão ser muito alta, eu não tenho como o que falam de equilíbrio de tronco. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou seguro com as mãos em cima da mesa, mas se eu fizer isso aqui e for soltar os meus braços para frente, o meu tronco ele vai junto. Então isso é chamado de equilíbrio de tronco. Então eu não tenho esse equilíbrio. Quando eu ia sentar na cadeira, eu escorregava muito e não conseguia me apoiar, e por eu ficar muito deitado, eu tinha queda de pressão, então eu não conseguia ficar na cadeira de jeito nenhum. Se eu ficasse 5 minutos, eu já ficava com a pressão caindo e já querendo desmaiar, e tinha que colocar eu na cama muito rápido. E aí eu fiquei durante mais ou menos um mês e meio deitado, e foi quando abriu a vaga lá no CREFS que eu comecei a fazer a fisioterapia. E quando eu fui fazer a fisioterapia, primeiro eu tinha que passar por uma triagem. E quando eu entro na sala do médico, chegou a minha vez que eu entro na sala do médico, eu pedi a minha mãe para me entrar sozinho, porque eu queria ter uma conversa em particular com o médico e que ela não estivesse perto. E quando eu entrei na sala sozinho, na verdade ela me colocou dentro da sala e saiu. Quando eu vi que ela saiu, eu fiz a pergunta para o médico. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta e quero que o senhor seja sincero comigo. Com essa fisioterapia que eu vou começar a fazer, eu tenho condições de voltar a andar? Em quanto tempo? E o médico olhou para minha cara, eu lembro que muito sério, e me respondeu: você pediu para mim ser sincero. Aí eu, sim, claro. Ele, pelo que eu estou olhando aqui no seu lado, você não anda nunca mais. E eu já tive aquele baque e comecei a chorar. Ele, mais ainda, eu quero fazer um último teste. Você me permite? Eu falei, sim. E ele falou, eu vou pegar uma caneta, eu vou começar a passar na sola do seu pé e eu vou começar a subir. E quando você sentir, você vai falar para mim. E ele começou a passar na sola do meu pé, começou a subir na canela, começou a subir na coxa, começou a subir na barriga. Quando ele chegou no bico do meu peito, foi que eu fui falar para ele, agora eu estou sentindo a caneta. Ele, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa,
você é crente? Você é evangélico? Sua mãe é evangélica? Aí eu falei assim, eu não, mas minha mãe é. Por quê? Ele começa a agradecer a Deus agora, porque você é um milagre de Deus. Porque pelo esse laudo que eu estou vendo aqui, e pelo esse teste que eu fiz com você, e você foi sentir a caneta no bico do seu peito, não era para você estar mexendo os braços e nem falando. Então, começa a agradecer a Deus por isso. A fisioterapia que você vai fazer a partir de hoje é para se adaptar à sua cadeira e você ter uma vida normal como qualquer cidadão. Mas a partir de hoje você nunca mais vai andar. E eu saí de lá e quando minha mãe foi falar comigo, eu já chorando e me trouxe para casa, eu fiquei meio que nervoso com ela, por que você não me falou a verdade? A senhora já sabia, e quis culpar minha mãe, e quis culpar Deus, e entrei em depressão. Fiquei 6 meses deitado, 6 meses, contadinho, 6 meses deitado. Eu só saía da cama para ir tomar banho, nem na cadeira eu queria sentar para poder tomar sol para nada, tanto que eu fiquei com a pele branca, e por eu ficar muito deitado, começou a me dar algumas feridas nas costas, na coxa, que é chamado de escaras. E aí, minha mãe cuidando de mim, minha mãe sempre foi uma guerreira, foi o Deus em primeiro lugar, mas o meu alicerce foi a minha mãe, que se não fosse ela cuidar de mim tão bem, igual ela cuidou, talvez hoje eu não estaria aqui. E o que aconteceu? Quando deu esses 6 meses contadinho, eu lembro que no domingo mesmo, foi quando meu irmão era pequeno, nessa época meu irmão, o Lenilson, tinha 9 anos, e ele frequentava a igreja aqui na escola dominical. E eu lembro que eu acordei e perguntei por ele, mãe, cadê o Lenilson? Mãe, seu irmão está na escola dominical. Eu, aonde? Numa igreja aqui na rua, aqui no final da rua, que nessa época eu morava aqui na rua, eu morava na casa do diácono Kiko, na casa do diácono José Américo, que ele tinha alugado essa casa para minha mãe, que ele não morava aqui, né? Eu morava em Marataízes na época, e tinha alugado essa casa para minha mãe, eu morava ali. E eu lembro que eu pedi a ela para me colocar na cadeira. Aí ela, mas como assim? Tem 6 meses que você não senta, e você quer sentar logo hoje, assim, do nada, sem me avisar e tal. Eu falei, não, eu quero sentar agora. Aí ela foi, que eu era nessa época tão magrinho, né? Ela foi que colocou na cadeira de rodas, eu sentei, pedi ela para me colocar na rua, e eu venho, rodando a cadeira com dificuldade, que eu não conseguia e tal, e consegui chegar até na esquina, e a porta da igreja estava aberta. Foi quando eu olhei para a porta e vi a missionária Seni. E foi quando ela falou, você quer vir? Você quer entrar? Eu, não, só quero olhar. Aí fiquei olhando para a igreja, a escola dominical acabou, alguns irmãos só vão falar comigo. E voltei com maior dificuldade e consegui chegar na porta de casa. E à noite eu falei, mãe, eu quero ir no culto. Eu quero ir no culto, eu preciso agradecer a essa igreja que orou por mim. E quando minha mãe chegou no culto comigo à noite, eu lembro como se fosse hoje, a primeira pessoa que me recebeu lá de fora foi o presbítero Marcos, que tinha um degrauzinho na época da igreja que não tinha rampa ainda, essa rampa que tem, né? Louva a Deus por essa igreja, que essa rampa foi feita por minha causa, graças a Deus. E o presbítero Marcos me subiu e eu entrei e o culto já estava acontecendo.
E quando acabou, e ele me colocou lá na frente, porque o pastor Jorge já fez sinal e pediu para colocar eu lá na frente. E quando o louvor acabou, que o pastor Jorge pegou a palavra, ele falou uma coisa muito interessante para a igreja. Uma igreja que ora, Deus responde. E para aumentar a fé de vocês, o milagre, através da oração de vocês, está aqui nessa noite. Foi quando o pastor Jorge pediu para o presbítero Márcio me colocar lá na frente para a igreja. E foi quando eu pude agradecer a igreja pelo milagre que Deus tinha feito através da minha vida, na minha vida através da igreja, porque uma igreja que ora, que paga preço, Deus responde a oração da igreja. E é isso que essa igreja tem feito até hoje, orar por, essa igreja é especialista em orar por causas impossíveis. E Deus tem respondido a oração da igreja, como respondeu a minha naquele tempo. E essa igreja me abraçou de uma forma tão grande que eu me apaixonei por essa igreja. E essa igreja teve um papel fundamental na minha vida e na minha depressão, e até mesmo na minha aceitação como cadeirante, porque eu tinha que começar a conviver com pessoas que fossem normais e que olhassem para mim na cadeira de roda e que me achassem como uma pessoa normal que também poderia conviver com eles. E essa igreja, ela teve uma aceitação muito grande e uma receptividade tão grande comigo que eles me abraçaram. E depois daquele dia que eu vim a primeira vez, o pastor Jorge responsabilizou os obreiros. Naquele mesmo dia, todo domingo, 2 de vocês vão buscar ele. Todo domingo, 2 de vocês vão buscar ele. E eu vou ser sincero com vocês, eu não levei fé muito nisso, não. Não levei muita fé nisso. Eu falei, você acha que esses camaradas, homem de Deus e tal, vão ficar se preocupando com um rapaz que está na cadeira de roda, que já está no fim da vida? Era assim que eu achava que eu estava. E foi quando eles foram para... No domingo já seguinte, já foi o presbítero Marcos e o diácono Renildo me buscar. E eu já estava pronto. Vim para o culto e tal. No próximo domingo, foi... na época, o cooperador, que era o pastor Vilmar, e o diácono Luiz Cláudio, que hoje é pastor lá no Rio, foram eles que foram buscar. E eu já falei que eu não queria ir. Aí minha mãe falou com eles, ele não quer, hoje ele não quer ir não. Aí eles, a irmã permite a gente entrar para poder conversar com ele. E eu lembro que o pastor, hoje, que é meu pastor, o pastor Vilmar, entrou dentro do quarto e falou comigo, posso te dar uma palavra? Eu falei assim, pode falar. Eu falei, mas nada do que você falar não vai adiantar, não vai mudar minha opinião, não. Eu só quero morrer, eu estou na depressão profunda, eu só quero morrer. E eu lembro uma coisa que ele falou para mim, que ainda existe uma luz no fim do túnel. E foi essa palavra que ele falou para mim. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele, a partir do momento que você entregar o seu caminho ao Senhor, ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu falei. Mas não dá tempo de eu me arrumar para ir para a igreja. E nessa época eu usava flauda e tal. E eu lembro que eu lembro como se fosse hoje, eu estava deitado na cama e de flauda. E quando eu estava em casa, a mamãe deixava assim. E ele virou para minha mãe e falou assim: irmã, a irmã já veste a calça nele direto ou a irmã coloca uma cueca por cima? Ela coloca uma cueca por cima. Pega uma cueca e uma calça para mim, fazendo um favor. E eu fiquei olhando assim, assustado para ele. E ele falou bem assim: Luiz Cláudio, levanta aí. Luiz Cláudio levantou e falou: nós vamos colocar a roupa nele. E essa atitude que ele teve de colocar a roupa em mim me chamou muito a atenção, que eu falei: como, pô? Esse cara podia estar na igreja e tal, olhando por que esses caras estão colocando a roupa de mim para poder me levar? O que esses caras veem em mim que eu sou tão importante para eles assim, de eles quererem estar com que eu esteja na igreja? E foi assim que começou a acontecer o trabalhar de Deus na minha vida. Os obreiros da igreja, a igreja toda me abraçou de uma tão forma que eles cuidavam de mim. Pastor Vilmar, presbítero Marcos, diácono Renildo Clarindo, pastor Luiz Cláudio, diácono Elton, os remanescentes dessa época, diácono André, diácono Melk, eram essas pessoas que iam na minha casa me buscar, e se precisasse colocar a roupa em mim. Eliezer também, boa. Que era o Muro, filho do pastor Carlos também, que eram os que estavam comigo o tempo todo e pegavam no colo, me carregavam para um lado, me carregavam para o outro, colocavam roupa em mim, me traziam para a igreja. E nisso, esse processo de aceitação foi muito rápido e eu consegui, fazendo a fisioterapia para me adaptar à cadeira, e eu consegui me reabilitar muito rápido. Muito rápido. E eu fiquei aqui na igreja durante 6 anos, nesse processo. Nós rodávamos, eles me levavam para a igreja de Cambori e me subiam nas costas, a gente ia para o retiro, e eles me davam banho, cuidavam de mim. Irmã, a senhora faz só a bolsa dele que nós vamos cuidar dele, você não precisa se preocupar. E eu me apaixonei por essa igreja de uma forma tão grande, por ver o amor e o cuidado que Deus tinha comigo através deles aqui. Mas aí, quando foi chegando o passar desses 6 anos, eu comecei a ouvir algumas coisas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Ele só está na igreja por estar na cadeira de rodas. Se Deus fizer um milagre na vida dele, ele não fica na igreja mais não. Eu comecei a ouvir aquilo, aí chegava em casa meio cabisbaixo e tal, e falava com a minha mãe, dá ouvido para isso não, Deus te ressuscitou, você já é um milagre de Deus. Deus pode te fazer voltar a andar, mas Deus também não pode te fazer voltar a andar. E Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. E eu continuei ouvindo aquilo aí, e aquilo acabou descendo no meu coração. Eu vou provar para essas pessoas que essa cadeira de roda, ela me leva aonde que eu quiser. Independente de eu voltar a andar, para mim e para o mundo, eu não preciso. Essa cadeira de roda me leva para retiro, me leva para igreja, eles me empurram para qualquer lado, eu vou para qualquer canto, até mesmo sozinho.
Por que essa cadeira não vai me levar para balada, para baile, para qualquer outro lugar? E foi quando eu me aborreci mesmo e falei, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu não vou mais para a igreja. E me decidi. E o que aconteceu? Automaticamente eu fui andando com o outro, e se achegando a um, e se achegando a outro, e aos amigos, algumas amizades antigas, mas não que isso fosse, como é que eu vou te dizer, me influenciar tanto, porque na verdade a decisão já estava dentro de mim de sair. Porque muitas das vezes nós culpamos e colocamos os nossos erros nas pessoas, e na verdade nós esquecemos que o erro está em nós. Antes de você errar, você decide que você vai errar, porque você tem uma opção de escolha entre errar ou não. Então eu comecei a me influenciar, andar com essas pessoas, deixei se influenciar, na verdade. E aí fui me misturando e cheguei a voltar a usar drogas de novo, na cadeira. E as pessoas, aí o que as pessoas começaram a falar? Mas ele na cadeira de roda, agora, depois do que Deus fez na vida dele, ele foi para o mundo e está usando droga. E comecei a ir para o baile de novo, para o Cobilândia, para o mesmo lugar onde é que eu tinha tomado um tiro na porta, e eu comecei a voltar a ir para lá, e indo para o baile, eu comecei a voltar a me envolver com o tráfico de novo. E só que agora foi diferente, nessa época foi diferente do que lá da primeira vez. Na primeira vez eu me envolvia mais com o tráfico e não usava tanta droga. E só que para me cobrir o vazio que só Jesus poderia preencher, eu tentei preencher com a droga. E a droga, ela posso dizer, é um efeito dominó. Quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai indo, mais você vai caindo, mais você vai se aprofundando. E eu comecei a dar maconha para cocaína, e a cocaína já não estava já suprindo o meu vício e o vazio que eu tinha. E da cocaína eu fui para o crack, e quando eu cheguei no crack foi a pancada final. A pancada final, que foi quando eu cheguei no crack, que eu virei, não tenho vergonha de falar disso, não falo com a maior naturalidade, que eu cheguei a virar nóia, igual todo mundo fala, que eu vendia as minhas, antes eu podia traficar, roubar para poder, porque eu tinha minhas pernas boas para poder fazer isso tudo e suprir o meu vício, e na cadeira de roda eu não tinha como fazer isso. E aí eu comecei a vender minhas roupas, vender minhas coisas, e eu cheguei num estágio tão avançado da droga, que eu lembro que eu fiquei com uma bermuda, 2 cuecas e uma camisa. Eu deitava, tomava banho, deitava, tirava a roupa que eu estava no corpo, colocava uma cueca, e a outra, minha mãe pegava e a bermuda e a camisa e lavava. E eu tinha que ficar deitado de cueca esperando a minha roupa secar para me poder colocar no corpo, para me poder ir para a rua para usar a droga de novo. Que eu cheguei nessa situação, como é que eu vou te dizer, deplorável mesmo. Que ali eu decidi que eu iria morrer mesmo, que já não tinha mais jeito mais, que
aquela solidão e aquela depressão. Depois de ter me reabilitado, eu, por ouvir que eu só estava na igreja porque estava na cadeira de roda, mas na verdade eu não vou te dizer que foi isso que me influenciou muito, não. Eu vou te dizer que talvez eu estava na igreja, mas eu não estava firmado com meus pés na rocha. Eu estava firmado com meus pés na areia. Então, quando você está firmado na areia, quando a tempestade vem, ela te derruba tão fácil. E foi isso que aconteceu. E quando eu cheguei nessa situação deplorável, eu lembro que eu peguei uma infecção por estar na cadeira de roda. Eu tenho que ter alguns cuidados comigo e com a minha vida, porque eu não sou uma pessoa, eu posso conviver como uma pessoa normal, mas eu não sou uma pessoa normal. Então eu tenho que ter alguns cuidados que uma pessoa normal que anda não precisa ter, eu tenho que ter. Então eu tenho que ter cuidado, porque eu uso sonda de alívio, eu tenho que ter uma higiene melhor, eu tenho que beber muita água, eu tenho que tomar algumas medicações, são vários requisitos, vários processos que eu tenho que fazer para me se manter bem. E com a droga eu não fazia isso, eu só queria viver 24 horas usando droga para baixo e para cima, com a bunda sentada na cadeira. E por ficar com a bunda sentada na cadeira para baixo e para cima usando droga, me deu uma escara muito grande na bunda, e eu peguei uma infecção, uma bactéria, uma bactéria nessa escara, que a bactéria comeu a minha carne e foi até o osso. E quando estava aparecendo o osso, foi quando eu tive uma febre muito alta e minha mãe teve que me levar para a maternidade de Vila Velha. E eu lembro que o médico falou: nós vamos ter que fazer uma raspagem dele para poder tirar essa carne necrosada, para poder essa carne, a gente conseguir matar essa bactéria. E ele fez essa raspagem, e eu tive que ficar tomando antibiótico durante um mês. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem que trabalhar na vida da gente, não do jeito que nós queremos, da vontade dele. E muitas das vezes a vontade de Deus, não sendo a minha, vai doer. Vai doer. E a única coisa que eu posso te dizer é que não espere o trabalhar de Deus com dor. Se você pode esperar o trabalhar de Deus com amor, faça com amor, porque pela dor é muito mais difícil. E muitas das vezes, na dor, nós não conseguimos suportar. A não ser que você realmente viva esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E eu fiquei durante um mês tomando um antibiótico, só que o que? Não tinha vaga na enfermaria para me poder ficar. E eu tive que ficar um mês deitado numa maca no corredor da maternidade. E muitos conhecem o que é a maternidade de Vila Velha. E você ficar um mês naquele corredor não é uma coisa fácil. Mas só que eu precisava passar por aquele tratamento de novo, porque eu acho que eu tinha me esquecido o que Deus tinha feito na minha vida. E Deus queria me relembrar. E Ele teve que me relembrar de uma forma que isso ficasse marcado na minha vida,
mais ainda do que na primeira. E eu fiquei ali durante um mês no corredor, e foi aí que eu, naquele hospital, naquele corredor lá, eu pude ter a minha maior experiência com Deus. Que eu comecei a ver gente com câncer, gente que tomou tiro. Naquele corredor você via de tudo, acidente, você via chegar, que aquele hospital era um açougue, só Jesus. E eu fiquei vendo aquilo ali, e Deus me permitiu que eu ficasse aquele mês ali, para me poder ver tudo isso, e aprendi isso, porque lá no São Lucas, a primeira vez, eu não vi isso. Eu estava ali, estabilizado, tal, passei pela morte, mas Deus queria que eu vivesse uma experiência diferente para mim poder entender. E eu fiquei ali durante um mês e eu comecei a ver aquilo tudo, e eu comecei a pedir a Deus: Deus, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma oportunidade de eu voltar e eu fazer diferente. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Eu vou abandonar essa droga, eu não sei como, mas eu vou abandonar. E Deus foi me mostrando aquilo tudo, e eu fui começando a entender qual era realmente o trabalhar de Deus na minha vida. E quando completou 1 mês e 15 dias que eu estava na maternidade, que a ferida começou a se cicatrizar e a carne começou a cobrir o osso e a bactéria foi morta, eu tive alta. E eu lembro que eu tive alta num sábado de manhã, e quando eu cheguei em casa, meu irmão me abraçou e falou: tudo bem? Como é que você está? Eu falei: tudo bem. Já a bactéria foi morta, já fechou, mas ainda não cicatrizou ainda, o curativo ainda na boa. E eu lembro que eu fui deitar e chegou alguns amigos dele lá e falou: hoje vai ter uma festa no centro comunitário. Aí meu coração, eu vou nessa festa. Mas você está doido? Como que você chegou no hospital hoje? Como que você vai nessa festa? Eu vou nessa festa. Não vai ter ninguém que vai me segurar, eu vou nessa festa. E não vou te levar não. Eu falei: rapaz, se eu estou falando para você que eu vou, não precisa você me levar, eu vou sozinho. E eu sentei na cadeira, aí comecei a me dar febre de novo, comecei a passar mal, aí fui, deitei de novo, tomei um remédio, fiquei mais ou menos 1 hora deitado. Isso, a festa tinha começado às 3 horas da tarde, quando deu 5 horas da tarde, eu falei: eu vou agora. Melhorei. Sentei na cadeira, mas falei: não vou usar droga não. Não vou usar droga não, eu só vou lá olhar. Só que não adiantou muito esse vou lá olhar. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um pacote de cocaína. E eu lembro que eu comprei, entrei para dentro e já comprei uma cerveja e comecei a beber e a cheirar. Só que aquilo já não me fazia bem mais. E eu comecei a me sentir mal, né, lá dentro, já o barulho da música já me incomodava e o efeito da droga já não era mais o mesmo. E quando meu irmão me viu lá e tal, e já ia dando umas 7 horas da noite, ele falou: eu vou embora. Eu falei assim: tá,
então vou com você. Aí fui vindo, nós paramos na pracinha de Jardim Marilândia, tinha alguns rapazes fumando baseado lá na pracinha, eu encostei e comecei a fumar com eles. E foi aí que o resto dos amigos que estavam na festa chegaram, e eu ali na pracinha foi quando o Espírito Santo me visitou. No meio da pracinha com um baseado na mão. E quando o Espírito Santo me visitou, ele me trouxe à memória aquilo que eu tinha passado naquele mês. E ele trouxe à minha lembrança a oração que eu fiz. Que se ele me desse mais uma oportunidade, eu iria fazer diferente. E quando ele me visitou, eu comecei a chorar. E meu irmão rapidamente olhou para mim, viu eu chorando e perguntou para mim o que estava acontecendo. Você está passando mal? Você quer ir embora? Eu falei assim, não, eu estou bem. Por incrível que pareça, eu estou bem. Ele, por que você está olhando para o alto? Eu falei, não, nada não. Mas era o Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu falei, nada não. Eu lembro que eu passei o baseado para o rapaz que estava do meu lado e eu falei bem assim, a partir de hoje, eu nunca mais vou usar droga. E quando eu falei isso, todo mundo levantou e começou a rir na minha cara. Você? Léo, você vai, a palavra que eu ouvi foi essa. Léo, você vai morrer na droga. Você não consegue mais. Ó. E eu falei, a partir de hoje, eu não vou usar mais droga. E vocês vão ver. E vocês vão ver que a mudança que o Espírito Santo de Deus vai fazer na minha vida, porque eu vou para a igreja. E olha, quando eu tomei essa decisão, que eu cheguei em casa e contei para minha mãe, a minha mãe me abraçou chorando e falou, eu estou do seu lado. E olha, ali começou uma das batalhas maiores que eu vivi na minha vida. Porque o vício do crack, ele é só quem sabe, só quem viveu sabe. E muitas das vezes você vê pessoas drogadas pela rua, e a gente muitas das vezes, sendo crente, nós somos os primeiros a criticar. E só quem passa por isso entende que muitas das vezes você quer sair e você não tem força. Porque muitas das vezes aquilo é algo que sobressai, muito grande na sua vida, e muitas das vezes você não tem força para poder dizer não. E eu lembro que aonde que os meninos ficavam, onde que eu ficava, era caminho de vir para a igreja, que eu já não morava mais aqui, eu morava lá perto da antiga Piraquê, lá no final, perto do beco, lá no Mangue de Jardim Marilândia. E eu tinha que passar por ali onde que eles ficavam. E quando eu passava ali para ir para a igreja, muitas das vezes os meninos estavam fumando e eles me ofereciam, e aí, Léo, quer dar um tapinha? Não, eu falei, rapaz, não, estou indo para a igreja, não quero fumar. E muitas das vezes eu tinha crise de abstinência, e às vezes eu pedia a minha mãe para poder me trancar dentro do quarto e fechar a porta pelo lado de fora, para mim não poder sair. Trancar eu do lado de dentro do quarto e tirar a cadeira de roda de dentro do quarto, para mim não poder sair. Porque se eu saísse, eu iria usar. E foi isso que minha mãe fez. Minha mãe travou uma batalha muito grande junto comigo. E
foi quando nós, nesse processo, eu consegui vencer aos poucos, e aqui na igreja, quando eu fui vindo, mas ainda não tinha me reconciliado. E numa sexta-feira, onde tinha os cultos de jovens aqui, eu cheguei para a Vanessa e falei com ela que eu queria hoje, eu quero me reconciliar, que eu estava pronto e eu já tinha vencido o vício e eu queria me reconciliar. E numa sexta-feira eu cheguei e o Vinícius Humberto estava aqui, né? E quando eu falei com eles, é agora, cara, quero aceitar, eu quero me reconciliar agora, e eles levaram lá na frente e a Vanessa orou por mim e eu me reconciliei, e depois daquele dia a igreja também me abraçou de uma forma tão grande, porque eu tinha que enfrentar uma outra batalha que era tão grande quanto essa que eu tinha vivido na droga. Porque quando você se aprofunda na droga, você chega nesse estágio de dependente químico, as pessoas não acreditam mais em você. Você perde tudo, você perde a sua dignidade, você perde o respeito. E uma batalha que eu tinha que travar era recuperar primeiro a minha autoestima, o respeito das pessoas para comigo, mas eu tinha que mostrar para as pessoas que eu era uma pessoa diferente, que eu queria uma mudança e que realmente eu estava tendo uma mudança de vida. E muitos falavam, eu não dou 3 meses para ele poder ficar dentro da igreja. Com 3 meses ele vai durar. Outros falavam, não vai durar 1 mês. Outros, não vai durar 1 semana. E eu lembro que eu fui vivendo esse processo passo a passo, e nessa época foi quando o pastor Deraldo Furquim veio aqui para a igreja, e eu conversei com ele e tal, falei que eu tinha me libertado do vício e tal, e que eu já estava caminhando bem, já havia 3 meses que eu estava na igreja e eu queria voltar em comunhão. E ele falou, meu irmão, se não tem nada que te impede, amém. E o pastor Vilmar nessa época era o vice da igreja. E eu conversei com ele também, e foi a Santa Ceia de manhã, foi quando ele me chamou e tal, e me serviu a ceia, e eu voltei em comunhão. E daí para lá, Deus começou a fazer algo tão sobrenatural na minha vida, que eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a cantar, comecei a fazer as coisas que hoje, talvez na cadeira de rodas, eu não tinha vontade nenhuma na época de conseguir fazer, de tocar violão, de aprender a tocar instrumentos, coisas que eu não iria, que os médicos falavam que eu não iria mexer nem os braços, e por eu ter tido essa fissura na garganta, eu não poderia cantar, e eu não posso deixar de agradecer a ela, a Eunice, o tanto que ela fez por mim, de ter me ensinado a tocar violão no Projeto Sol, e eu comecei a cantar, e hoje, para a honra e glória de Jesus, eu sou um ministro de louvor, sou um músico aqui da igreja, e Deus começou a fazer algo sobrenatural na minha vida através disso, e eu fui deixando me aprofundar, e Deus me usar
nessa área e Deus me fez uma promessa. Até presente de esposo. Deus fez uma promessa muito grande para mim, que Ele iria me dar um casamento. E eu não acreditava. E eu não acreditava. E eu não acreditava que Deus iria cumprir essa promessa na minha vida. E eu jogava basquete nessa época e eu tinha uma pessoa que era lá no basquete a minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa com que eu desabafava tudo que acontecia comigo. E Deus é tão lindo que Ele prepara, quando Ele promete, meu irmão, Ele cumpre. Mas a partir do momento que você viva a promessa. Porque eu gosto de me espelhar muito em Caleb. Porque Caleb, quando ele sai do Egito, ele tinha 45 anos. E quando ele chega na Terra Prometida, ele tinha 85. E uma palavra que Caleb fala muito, que falou, e que me chama muita atenção, que ele fala bem assim: o mesmo vigor que eu tinha com 45 anos, quando eu saí do Egito, é o mesmo que eu tenho hoje, com 85 anos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Caleb não foi inconstante. Caleb foi firme e viveu a promessa até que a promessa se cumpra. E Deus me prometeu esse casamento e eu não acreditei muito nisso. E comecei a aproximar mais da Ivilânia e nós começamos conversar e tal, e ela começamos a se relacionar e ela falava: Léo, você está na igreja e eu não. Como que nós podemos namorar? E eu lembro que ela falou algo para mim que foi muito impactante, que ali eu vi realmente que era a promessa de Deus que iria se cumprir na minha vida. Ela disse para mim assim: se você me der um tempo, eu largo tudo para servir Jesus junto com você. Eu olhei para a cara dela e falei: você está falando sério? Tô. Aí eu falei: amém, então vamos dar tempo ao tempo. E aí nós começamos a se relacionar, a conversar. E foi quando eu trouxe ela aqui na igreja, apresentei para o pastor Jorge e apresentei ela para minha família, apresentei para a igreja. Gente, Deus quando promete e Ele cumpre perfeito. Amém. Essa igreja se apaixonou pela Ivilânia e ela pela igreja. E ela começou a frequentar e aceitou Jesus e foi discipulada, foi batizada nas águas num processo tão rápido que até mesmo eu me impressionei. E aí nós, com 9 meses de namoro, nós noivamos. Só que o pastor Jorge, na época, falou para mim: eu falei: pastor, eu quero fazer o noivado na igreja. Ele falou: eu faço, mas se você fizer o noivado aqui na igreja, perante a igreja toda, eu vou te dar um prazo de 1 ano para você casar.
Eu falei, amém, pastor. Estou acostumado a viver de desafios e quando eu falei com ela, mas como que nós vamos casar? Ela não tem dinheiro, nós não temos nada, como que nós vamos casar? Eu falei, nós temos 1 ano, depende de você topa esse desafio? Ela, bem, se é promessa de Deus, Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E nós começamos o processo de noivado, começamos a juntar dinheiro para poder casar. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comprar aliança para poder a gente noivar. E eu lembro que nós tínhamos marcado numa semana para poder irmos até lá da casa, a gente ia, vamos fazer um empréstimo, a gente comprar uma aliança. E do nada ela foi jogar no rio e recebeu uma bolsa e quando ela chegou, ela falou, Léo, dinheiro caiu na conta, a gente vai lá comprar aliança à vista. E compramos a aliança, fizemos o noivado e durante esse ano nós começamos a juntar dinheiro e fomos pouco a pouco as pessoas nos ajudando e Deus foi nos surpreendendo que nós fomos ganhando tudo. Eu ganhei meu terra, ganhei as coisas do casamento, bolo, torta, e nós conseguimos casar. A promessa de Deus se cumpriu na minha vida e nós vamos completar 6 anos de casados e Deus Ele é fiel, Ele é fiel. Há pouco tempo atrás, um ano passado, eu passei por uma disciplina, algumas pessoas sabem, e ela esteve ali do meu lado o tempo todo, me ajudando, me dando força, sendo base para mim, me sustentando em oração. E eu pude realmente viver esse versículo de Provérbios, que uma mulher sábia ela edifica a sua casa. E ela, sobre edificar a nossa casa, o nosso casamento, eu sei que ela está me assistindo agora neste momento e eu quero agradecer muito a ela por ter tido paciência, por ela ter sido uma mulher de oração, por ela ter acreditado em mim, por ela ter lutado por mim e por ela ter lutado por o nosso casamento. E graças a Deus hoje nós estamos bem. Deus nos surpreendeu tanto nessa pandemia. Deus nos aproximou mais em oração, em coisas que nós não fazíamos juntos, nós voltamos a fazer, que nós não parávamos para um discipular o outro, para nós orarmos juntos, e Deus nos surpreendeu com essas bênçãos e tem nos surpreendido até hoje. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu escrevi, na verdade, no caderno aqui 8 páginas e eu falei que eu ia ler, mas o Espírito Santo me conduziu para algo totalmente diferente que eu deveria falar. E eu queria terminar deixando mais um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. E essa palavra eu queria deixar para você que está me assistindo. Talvez você está passando pela dificuldade,
Talvez você está passando um momento difícil que você acha que não há esperança mais para a sua vida, que você acha que você está sofrendo, que você acha que você pecou, que você errou, que não tem mais jeito para a sua vida, que Jesus não te ama mais, que você não possa ser perdoado. Eu quero te dizer, meu irmão, que não existe causa que Ele não possa resolver. Então não deixe que o diabo ele possa colocar na sua vida que você perdeu. Esse versículo diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei e tirarei o seu lugar o teu castiçal. Tens, porém, isto, e aborreceis as obras dos nicolaítas, a quais também aborreço. Quem tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nossas vidas. Uma promessa de vida eterna. Assim como Ele cumpriu as promessas dele na minha vida, Ele pode cumprir na sua, porque eu não sou melhor e nem pior do que você. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é isso: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele tudo fará. Mas primeiro lembra-te de onde você caíste, arrepende do seu pecado e volte ao primeiro amor. Aleluia. Deus quer que você volte ao primeiro amor, porque não há causa, não há situação que Ele possa mudar, não há algo que Ele possa reverter. Ele fez isso na minha vida quando eu estava na droga, quando eu estava no internado, e Ele fez isso no meu casamento. Então talvez você que acha que não há solução para o seu problema, eu quero te dizer que ainda há esperança. Lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 7, vai dizer que ainda há esperança para a árvore, porque mesmo ela cortada na raiz, seu ramo se renovará e dará planta nova. Então ainda há esperança para você. Não há solução que Deus não possa suportar. Amém? Eu queria fazer um agradecimento para algumas pessoas aqui que esteve nos assistindo. A Maiara, a Rayane, a Gabi, a Ana Luísa, a Evilânia, a Dijan, o Júnior Francilei, a Érica Teixeira, Ricardo Tavares, Pastor Augusto, Versi, Isaac Pereira, Cláudia Pereira, Edna Mota, Nildete, Vanessas e muitos outros. Eu quero agradecer, meus irmãos, a vocês por ter assistido essa live, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, que eu possa ter contribuído de alguma forma no crescimento espiritual de vocês, mas que se você não deixar essa palavra entrar no seu coração e ela fazer mudança em você, nada do que eu falei aqui vai adiantar. Só depende de você. Só depende de você abrir o seu coração e entregar o teu caminho ao Senhor. Amém? Eu queria chamar a missionária Senil, o presbítero Osh, para fazerem as considerações finais e a oração final para poder estar encerrando a live. Amém? E aí, tudo bem? Como é que tá, pessoal? Pai do Senhor, Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, né? Diante desse testemunho do nosso irmão Léo, aprendi a amar ele, gostar dele. Então que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês e que o Espírito Santo possa falar mais forte ao coração de cada um. Nós estamos alegres com o nosso irmão Léo, sabemos que é um testemunho forte de Deus e que isso possa nos contribuir na nossa edificação, na edificação dos irmãos. Amém? A irmã Serina vai estar orando aí,
agradecendo a Deus. E o nosso desejo é que você seja abençoado e que você seja fortalecido, porque se Deus tem fortalecido o irmão Léo, tem nos fortalecido, Ele também é poderoso para fortalecer você. Esteja você onde você estiver, na situação que você estiver, que a palavra de Deus possa te levantar, sacudir a poeira, e em nome de Jesus você vai alcançar a vitória, porque a resposta de Deus ela é certa na nossa vida quando nós cremos. Se credes em mim, credes também no meu Pai, disse Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz seja para vocês. Como já disse o nosso presbítero Washington, nós estamos felizes que vocês estão fazendo parte, estão aí participando com a gente. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos estar agora orando ao Senhor com o nosso coração repleto de alegria, depois de ter ouvido esse testemunho maravilhoso, que eu sei que vai edificar muitas vidas nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas e também pela vida do nosso irmão. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por ele ter se proposto em contar esse testemunho, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos viver de milagres, de maravilhas. Nós precisamos entender, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor continua, Senhor, operando maravilhas, o Senhor continua salvando, o Senhor continua curando, o Senhor continua fazendo, Deus querido, coisas tremendas. E nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do irmão Léo, pois ele, Senhor, se propôs, aceitou o convite, e aqui ele está, Senhor, e aqui ele falou, ele contou o seu testemunho. E eu sei, Senhor, que esse testemunho vai alcançar muitos corações, porque eles vão entender que ele é um milagre de Deus, assim como todos nós somos um milagre de Deus. Pai, muito obrigado por cada vida, Senhor, que se dispôs do seu tempo de parar e poder assistir e ouvir, Senhor, esse testemunho. Agora nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, entre em cada lar nesta noite e vai jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, mas trazendo o Senhor Jesus a cura, trazendo milagre, restauração de casamento, restauração de filhos, que o Senhor venha, Jesus, Deus querido, Deus eterno, trazendo novo para essa família. Pai, nós te pedimos nesta noite, nós queremos te agradecer, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus que ouve, o Senhor sempre está perto daqueles que te buscam, porque a tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E nesta noite nós vamos aprender mais um pouquinho de como buscar ao Senhor. Muitas vezes, Pai, nós vamos buscar o Senhor na alegria, na adversidade, mas nós temos que buscar ao Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora tu queres ser conosco, vai conosco, guarda-nos, Senhor, ao decorrer desta noite. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos agradecer aqui a cooperação do nosso irmão Vilcimar, Ronald, né? E sabemos que todos que estão aí do outro lado estão orando e, né, botando os irmãos na presença de Deus. Amém. Fiquem todos na paz de Jesus. Um forte abraço. Amém. Tchau.